Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Que coisa linda, diz eu creio. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio sim. Eu creio no poder da oração. Por isso eu vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, porque eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da brasa viva. Incenso misturado à oração. Quando o anjo oferecer a trombeta, vai tocar e Deus vai mover os céus. Vai mover, vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus. Eu vou abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Toma o seu coração, vou levar meus problemas pra Deus. Levante as suas mãos e entregue tudo no altar. Ele vai agir. Minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio sim, eu creio no poder da oração. Aleluia, graça e paz, Igreja do Senhor, bom dia. Tudo bem com vocês, gente? Ah, que bom, eu também estou bem, graças a Deus. E é motivo de muita alegria, né? Poder acordar nesse domingo maravilhoso que o Senhor nos deu e podermos estar aqui para juntos aprendermos mais um pouquinho da vida cristã. Eu quero te convidar a orar.
para a gente já iniciar essa escola. Pai, nós estamos em Tua presença nesta manhã e nós Te louvamos, nós Te damos graças por tudo quanto o Senhor tem feito em nós, por tudo que o Senhor está fazendo e ainda o que o Senhor vai fazer. Muito obrigada pelo Teu cuidado, Pai. Muito obrigada pela provisão, pelos livramentos. Muito obrigada por nos ensinar todos os dias. Obrigada, Senhor, pelo privilégio de acordar neste dia. Muito obrigada pela saúde, pelo lar, a família. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada pelo Teu amor. Muito obrigada pelo Teu cuidado. Senhor, nós estamos agora aqui reunidos para aprendermos mais um pouquinho da vida cristã. E eu derramo o meu coração diante de Ti. Te peço perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, transgressões, iniquidades, Senhor. Pai, perdoa-me, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor encontre em mim agora espaço para fluir, para que Teu Espírito flua através de mim. Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo aqui, eu te convido e entrego a Ti essa aula, nas Tuas mãos, que o Senhor seja o nosso mentor, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos instrua, que os olhos do nosso entendimento, que os nossos ouvidos espirituais agora sejam abertos. Em nome de Jesus Cristo, que todo impedimento, toda interferência do inimigo, Senhor, que seja agora paralisada em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, que Teus anjos estejam acampados aqui neste lugar, que todo principado, toda potestade das trevas atuantes para impedir o entendimento, a absorção, que em nome de Jesus Cristo agora sejam repreendidos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom, a nossa lição de hoje é um tema fundamental para a nossa vida cristã, que é a oração. É a lição 11 da apostila. A oração. E o texto básico, o texto que embasa essa lição, é o texto que vai falar sobre a oração que Jesus ensinou aos seus discípulos, que é qual mesmo? Isso mesmo, a oração do Pai Nosso, ou a oração dominical, né? E nós temos essa oração aqui nos evangelhos, nós temos em Lucas, aqui na apostila, trouxe o texto de Lucas, porque ele vai dar uma continuidade, uma sequência para o melhor entendimento da aplicabilidade da oração, tá? Então, provavelmente você já leu na sua casa, porque você é um aluno, uma aluna muito aplicada, né? Então vocês já leram, já estão inteirados aqui desse texto básico. Ok? Então, nós vamos começar entendendo um pouquinho, antes de a gente adentrar propriamente na apostila e nesse texto, nós vamos entender um pouquinho sobre oração. Ok? Vou pedir para colocar aí um slide que a gente preparou. Olha só, que interessante isso daí. Então, oração é a junção de duas palavras. Orar mais ação dá o quê? Oração. E olha só, o que é orar? O que significa orar? Propriamente, o que significa orar? Então a gente já percebe que a palavra orar é um verbo, né? Eu oro, você ora, nós oramos. Glória a Deus, todo mundo ora. A conjugação aqui ficou meio assim, mas você entendeu, né? Então, orar, o sinônimo dessa palavra orar é exprimir, comunicar, implorar, suplicar,
conversar, discursar e falar. Todas essas palavras aqui são sinônimos da palavra orar. Então, quem ora, fala, dialoga, comunica, se expressa, suplica ou implora, tá? E orar mais ação, orar mais ação, tem aí a palavra oração. Ok? Então, por que será que tem que ser assim? Porque para orar faz-se necessário uma ação, tá? Mas é uma ação intrínseca, subjetiva, pessoal. Quer dizer o quê? Move-se na pessoa, em mim, por exemplo, tá? Aqui, baseado no entendimento, num sentimento e numa emoção. E então eu me movo para orar. Então eu tenho uma ação, que aí é uma oração, tá? Isso é oração, é aqui. Geralmente o que acontece? Você pode observar aí que orar vem primeiro, né? Vem antes da ação. Então aí, dentro desse entendimento, nós vamos colocar da seguinte maneira. Quando eu quero fazer algo, quando eu pretendo fazer qualquer coisa na minha vida, como cristão que eu sou, eu preciso, antes de tudo, antes de ter uma ação, de fazer, de agir extrinsecamente em situações ou com pessoas, eu preciso entender que primeiramente eu preciso me mover em oração. Entendeu? Conseguiu entender isso? Sabe quais são as palavras sinônimas de ação? Execução, desempenho, atividade, empreendimento, prática, movimento, dinâmica, energia, realização, exercício, conduta, comportamento. Todas essas palavras são sinônimos da palavra ação. Então, se a gente entender essas duas palavras separadamente, nós vamos entender que eu vou comunicar, né? E eu vou desenvolver uma ação, uma atividade, um empreendimento, então um comportamento, ok? E quem ora? Ora a quem? Você já pensou sobre isso? Quem ora? Nós já entendemos que orar é comunicar, é dialogar, é falar, é exprimir, é expressar. Ok? Então, se a gente vai comunicar, e a gente pode fazer isso como um comportamento, uma atividade, uma execução, a gente vai fazer isso, então a gente vai ter uma prática de oração, mas a gente vai ter essa prática de oração direcionada a quem? Então, quem ora, ora a, não é? Você ora a alguém. E ali nós colocamos, nós vamos direcionar primeiro ali, pessoas ou entidades. Quem ora, ela vai orar a pessoas ou a entidades, ou ela também pode orar a Deus. Mas aqui, gente, a gente precisa ter um entendimento que não é toda oração que é direcionada a Deus, né?
Por quê? Para a oração ela ser direcionada a Deus, eu preciso primeiro entender quem é esse Deus. O nosso Deus, tá? Aqui falando de Deus, porque existem vários deuses, né? Que a gente sabe, considerados também entidades, né? E tem pessoas que direcionam as suas orações a esses deuses, e não ao Deus soberano, ao Deus verdadeiro, ao Deus vivo, o nosso Deus. E quando a gente vai ler o texto básico aqui dessa apostila, a gente verifica que quando o discípulo chega, né, ele vê Jesus orando, e ele chega para Jesus e fala para Jesus: mestre, ensina a gente a orar assim como João ensinou os discípulos dele. E Jesus vai então ensinar para eles. Jesus fala o quê? Como que Jesus começa aqui a oração? Olha só. Jesus diz assim: quando orardes, dizei: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Pai nosso que estás no céu. Então o Senhor, ele já deixa claro aqui para os seus discípulos, para os discípulos dele, então os discípulos de Jesus, a quem eles devem orar, a quem eles direcionam a sua oração. Isso precisa ser muito claro para nós enquanto cristãos. Para quem nós oramos? Nós oramos para o Deus eterno, o Deus soberano, o Deus Pai, aquele que na sua infinita misericórdia e bondade enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É para esse Deus que nós oramos. O Deus que é amor, que é bondade, que é justiça, que é fidelidade, que é onisciente, que é onipresente, que é onipotente, que é general de guerra. Ao Deus que é socorro bem presente na hora da angústia. Ao Deus que é escudo, que é proteção. É para esse Deus que nós oramos, que nós devemos orar, que nós precisamos ter clareza ao orar, ao nos dirigirmos a Ele, porque quando nós oramos, nós comunicamos a alguém, nós nos expressamos a alguém, e a gente precisa entender que esse alguém, que essa pessoa para a qual nós estamos expressando, não é qualquer pessoa. Não é um ser dotado de limitações, não é um ser dotado de relatividade ou relativismo. Não é. É um Deus que é soberano sobre tudo que há no universo. Sobre tudo que há no universo, Ele exerce a soberania. É a esse Deus que nós oramos. E olha só para você ver que interessante. Essa comunicação, ela foi pensada por esse Deus soberano, Criador de tudo, desde o início, desde sempre. Desde sempre, lá no início, Deus já desenvolvia um relacionamento. Então, só para a gente entender melhor,
A oração, a gente já viu, né, o que é? Então é a maneira como nós nos relacionamos com Deus. E a gente vai ver lá em Gênesis 3:8, que na viração do dia, Deus, ele aparecia, né? Ali, ele vinha ali no jardim para conversar com Adão. Então a gente verifica que Deus é um Deus relacional, que Ele quer ouvir a nossa voz, Ele quer falar conosco, Ele também quer nos ouvir. E a oração, ela é o único meio pelo qual nós desenvolvemos e nós mantemos um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Não tem um outro meio de eu desenvolver um relacionamento com alguém. Pensa aqui comigo. Quando você vai desenvolver relacionamento, como que começa o relacionamento? Geralmente é com um oi, né? Oi! Aí a pessoa, oi, tudo bem? Tudo bem, como você tá e tal? E aí começa a desenrolar ali um diálogo. Geralmente começa meio tímido, às vezes não tem muita ali afinidade, às vezes sente uma certa dificuldade, até porque, né, não conhece mesmo os gostos da pessoa, o que ela pensa sobre determinada coisa e tal, e a gente vai ficando assim. Mas à medida que você vai mantendo esse relacionamento, esse diálogo, então ele vai o quê? Vai aumentando, ele vai crescendo, e aí vai criando uma intimidade, e esse relacionamento vai se consolidando. Assim também é com a oração, gente. Com a oração, com Deus, com o nosso Deus, é exatamente assim também que começa. A gente precisa começar. Às vezes a gente começa um pouquinho tímido, não sabe muito o que dizer, mas quando a gente vê aqui essa oração ensinada por Jesus, nós temos um norte, nós sabemos como nós devemos começar e como nós devemos desenvolver e finalizar. E isso aqui é um modelo que, claro, depois a gente vai seguir aqui na lição e a gente vai verificar os pontos a ponto que ela vai nos instruindo também, tá? Então, olha só, aqui no ponto 1 da apostila, diz o seguinte, eu estou com um pouquinho, gente, de pigarra, minha garganta amanheceu só pela graça. Vou beber um pouquinho de água, tá bom? Dá licença. No ponto 1 da apostila, no tópico 1, diz necessidade da oração. Então, por que será que nós devemos orar? Quando a gente lê aqui, e a gente já leu, Lucas 11:2, Jesus, ele diz o que para o discípulo? Quando orardes, dizei, quando orardes. Ele não diz assim, se você quiser orar, se der para você orar, ele fala, quando orardes. Tá? Então a gente entende que isso aqui é um dever, é uma ordenança do Senhor para os seus discípulos. Quando você orar, isso precisa ser uma prática na sua vida. Você precisa orar ao Senhor e você precisa direcionar essa oração ao Pai que está no céu. É o Pai nosso, nosso Pai. Porque aí a gente tem que entender que nós, enquanto filhos de Deus, nós enquanto cristãos, todos nós somos irmãos em Cristo. Por quê? Porque nós temos o mesmo Pai, que é o Deus Todo-Poderoso. Então nós somos irmãos em Cristo. Então, Deus, nosso Pai,
Pai Nosso, o Pai Nosso, o nosso Pai. Então a gente vê aqui, orar é um dever, orar é uma ordem bíblica, orar deve ser uma prática constante. A gente precisa orar para ser fortalecido também no Senhor. É impossível, gente, a gente se fortalecer na nossa fé sem a prática da oração. Primeiro, porque se a gente não ora, a gente está em desobediência. A gente está em falta com Deus. Porque Jesus, ele diz, quando orardes, a gente precisa orar. Quando a gente olha a palavra do Senhor, a gente vê que Jesus, ele tinha uma prática constante na oração. Primeiramente, antes de ele começar o seu ministério, ele passou 40 dias no deserto, orando e jejuando. Depois, ele começou o ministério dele, depois desse período. Quando ele foi escolher os seus discípulos, ele orou. Mesmo quando ele, um pouquinho antes ali de ser preso, Jesus orou. Então a gente vê várias situações onde Jesus ora, e quando a gente lê a palavra, a gente vê a vida de Jesus, a gente vê que Jesus era um homem de oração. Por quê? Porque ele mantinha um relacionamento íntimo com o Pai. Não há como nós sermos cristãos fortalecidos no Senhor, e fortalecidos no sentido de vencer a carnalidade, vencer a nós mesmos. A nossa maior luta é nossa, é pessoal. O inimigo, ele usa de todas as artimanhas que ele pode para tentar nos fazer esfriar, para fazer nos tentar desistir da nossa caminhada com Cristo. E se nós não temos um relacionamento forte, sólido com o nosso Deus, nós ficamos vulneráveis. Então, enfraquecidos, estamos mais suscetíveis ao pecado e a negociações com o mundo. Aqui no ponto 5 do tópico 1, diz assim, deixar de orar é pecado. E a referência está em 1 Samuel 12, 23. Olha só para você ver como que é sério a questão da oração na nossa vida enquanto cristãos. E é tão difícil desenvolver uma vida de oração, não é? Não sei para você, gente, mas para mim, eu achei muito difícil desenvolver uma vida de oração. Por quê? Porque desenvolver uma vida de oração, e aqui oração, vida de oração, ela está junto com vida de leitura na palavra, tá? Por quê? Como a gente já falou, para eu orar, eu preciso me direcionar ao Senhor. E eu preciso saber como orar. Então eu preciso conhecer aqui a palavra do Senhor, porque é ela que vai me ensinar o que dizer, como dizer. Entendeu? Então uma coisa está atrelada à outra. Então, desenvolver essa vida de oração, eu particularmente achei assim bastante desafiador. E a gente vê relatos, né, de pessoas que também sentem essa dificuldade de ter tempo de oração todos os dias, de tirar tempo para estar com Deus. Nessa nossa vida moderna, né, nós temos muitas distrações. E
Uma delas hoje que eu coloco assim, que rouba muito nosso tempo, é a internet. Não estou demonizando a internet, não. A internet ela é bênção, rede social, tudo isso. Mas a questão é que nós geralmente nos deixamos seduzir com uma facilidade muito grande por aquilo que é cômodo para nós. Não é? Não exige muito esforço. Você entra ali numa rede social e começa a ver um negócio, e aí você vai, e aquilo ali te cativa tanto assim, que quando você vê, já passou horas e você nem se apercebeu da quantidade de tempo que você passou ali, né? Por quê? Porque esse entretenimento, ele satisfaz a nossa carne, né? Seja, sei lá, satisfaz a nossa carne de alguma maneira. Já a oração, ela demanda um esforço, como nós vimos aqui, é uma ação, né? Então, uma atividade, um comportamento, a gente vai desenvolver algumas coisas, então exige da gente um empreendimento. Eu preciso deixar as coisas. E eu preciso ir para um local. Suponhamos, no meu quarto. Então, eu vou ter que abrir mão de coisas. Seja da internet, seja de uma saída com os amigos, seja de dormir até mais tarde, ou seja de dormir em tal horário. Eu vou ter que me forçar a fazer isso. E geralmente a nossa carne não quer. Para desenvolver uma vida de oração, a gente precisa realmente se disciplinar. É uma autodisciplina. E é difícil, porque a gente já viu aqui, é um dever. É uma ordem, é uma ordenança do Senhor. E tudo aquilo que é ordenança e é um pecado, geralmente há uma luta, uma batalha muito grande para que a gente não faça. Porque aí o inimigo, ele ganha terreno. Porque quando a gente não obedece a palavra de Deus, o inimigo ganha terreno. Então é realmente muito difícil. E para que a gente desenvolva isso, gente, a gente precisa de fato ter uma ação intrínseca e extrínseca, dentro e fora. Partindo do entendimento que é uma ordenança. Se eu não faço, é um pecado. E eu preciso ser fortalecido para vencer as investidas do inimigo. Então eu entendo por que eu preciso orar. E agora eu preciso me mover a isso. Então eu preciso pensar o seguinte: como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer isso? Eu levanto tal hora, aí eu tenho tanto tempo para tomar café, me arrumar, ir para o serviço, ou ir para a escola, não sei o quê, o dia tal, você lista todos os seus afazeres, tudo isso, e aí você pensa, poxa vida, mas que hora que eu vou entrar no Instagram? Aí você pensa, o que eu vou agora aqui tirar? Porque tem que tirar, você vai ter que priorizar isso aqui na sua vida. Para você ser um cristão, um discípulo de Jesus, você precisa orar. Então você vai ter que abrir mão de coisas. Precisa abrir mão de coisas. Você quer desenvolver um relacionamento com Deus.
Você quer desenvolver um relacionamento com Jesus Cristo, com o Espírito Santo, e isso é através da oração. De repente você fica tão impressionado com pessoas que são usadas por Deus. Você fala, uau, eu queria ser assim. Mas vou falar uma coisa para você. Todas as pessoas que se destacam na obra do Senhor, de modo que elas impactam vidas e têm frutos de serem de fato servos de Jesus Cristo, são pessoas que têm uma vida de oração. São pessoas que se disciplinaram na oração. São pessoas que entenderam que elas pertencem a Deus e elas têm um Pai que quer ter com ela um relacionamento, então ela também quer ter um relacionamento com esse Pai. E para ter um relacionamento com esse Pai, ela precisa então reduzir coisas que impedem que ela tenha esse relacionamento com esse Pai. Para você entender melhor, se você é pai ou se você é filho, preste atenção em casa. Quando você é um pai presente, que mantém uma conversa com o seu filho, e o filho mantém uma conversa com você, como que é o relacionamento de vocês? Um relacionamento de confiança, um relacionamento de cumplicidade, não é isso? É a mesma coisa com Deus. Não tem jeito. Se você priorizar o trabalho ou qualquer outra coisa, passar tempo com o filho, ou o filho priorizar qualquer outra coisa, passar tempo com o pai ou com a mãe, não vai desenvolver essa intimidade. Não vai. Com Deus é a mesma coisa, gente. No tópico 2, diz assim: Deus responde às orações. Ponto 1, Ele recompensa. Ponto 2, Deus faz mais do que pedimos. Obtemos cura através da oração. Deus responde no tempo certo. Então, quando a gente observa, olha só, aqui no texto básico, Jesus continua falando com eles aqui assim, capítulo 11, verso 9. Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então a gente verifica que a gente precisa orar. A gente precisa pedir para o Senhor as coisas. Às vezes a gente está passando por tantas situações complicadas e a gente sai muitas vezes, fala para um, fala para outro, vai na internet, digita lá o que está passando. Nossa, fizeram não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, né? Não, faz isso não. Faz isso não. Fala para Deus. Fala para Deus. Você está precisando de algo. Você está precisando de cura. Você está precisando de libertação. Você está precisando de uma provisão. Você está precisando do quê? Vai para o teu quarto, fecha a porta, dobra o seu joelho e ora. Fala para Deus,
Fala: Senhor, eu estou passando por isso. Está muito difícil, meu coração está angustiado nesses dias, porque fizeram X coisa comigo, mas o Senhor é um Deus que tudo vê, e eu não quero, Senhor, ficar com o meu coração amargurado, eu não quero ficar com o meu coração entristecido, porque a alegria do Senhor é a minha força. Fala para Deus. Deus, Ele sabe como fazer as coisas. Quantas vezes eu já experimentei da provisão do Senhor na minha vida, mediante a oração. Mas nem sempre foi assim, porque eu nem sempre fui uma pessoa de oração. Demorei um pouquinho para entender que, sabe, levar os meus problemas a Deus. Vou levar meus problemas para Deus. Essa música aí que a gente colocou no início. E entregar meus problemas para Deus. É isso que a gente precisa fazer. Muitas vezes a gente acha que o outro vai resolver o nosso problema. Muitas vezes a gente acha que se eu falar para o outro o que eu estou sentindo, o outro vai entender. Mas dificilmente você vai encontrar uma pessoa que você vai abrir o seu coração, principalmente se você tem questões mal resolvidas dentro de você, e essa pessoa vai entender de fato o que você está sentindo. Muito raramente isso vai acontecer. E eu vou falar para você. Eu, durante um tempo, logo no início da minha caminhada e até um pouco mais à frente, eu era uma pessoa que eu tinha muitos problemas internos, muitos, cheia de mágoas a resolver, né, em diversas situações, muitas questões emocionais mesmo a serem resolvidas. E eu lembro que eu às vezes chegava em alguma pessoa que eu imaginava assim, que podia me ajudar, porque talvez estava um tempo mais na caminhada e tal, e eu dizia, mas a pessoa ela não entendia o que eu dizia. Aquilo que eu dizia era interpretado de uma outra forma que não era o que eu estava dizendo, mas a pessoa ela não conseguia compreender o que eu estava dizendo. E muitas vezes a pessoa me devolvia palavras que potencializavam a minha dor. E eu lembro que um dia eu saí de um determinado lugar muito triste. E eu fui para casa chorando. E eu cheguei em casa chorando. Fui direto para o meu quarto, chorando. E o Senhor disse para mim assim: Andréia, conta para mim. Conta para mim, porque eu entendo você. E até esse dia, quando eu orava ao Senhor meio que querendo camuflar quem eu era de verdade, sabia? Eu tinha vergonha de falar audível, né? Dentro, estava ali no coração, mas falar, verbalizar mesmo, eu não tinha. Era como se Deus não visse. E nesse dia, quando o Senhor trouxe isso ao meu coração, eu dobrei o meu joelho na beirada da minha cama e eu abri o meu coração, rasguei o meu coração ao Senhor. E fui pontuando tudo. E aí, as coisas foram acontecendo. Glória a Deus por isso. Deus é maravilhoso. Então, você tem uma pessoa que você pode se direcionar e falar para ela tudo que está aí dentro da sua cabeça, do seu coração e que está afligindo você. Se precisar de cura, Ele vai curar. Não estou dizendo que é mágica,
mas eu estou dizendo que Ele vai começar a trabalhar em você e vai te trazer entendimento para que haja cura, para que haja libertação, para que haja transformação. Ok? Tópico 3. Deus responde toda oração. Então aqui diz: quando o que ora é inimigo de Deus, quando o que ora é desobediente a Deus, quando o pecado serve de barreira, quando o que ora é um pecador impenitente, quando o que ora não deseja abandonar o pecado, quando a pessoa ora por motivos errados. Então aqui a gente verifica o quê? Deus não responde toda oração. Ah, mas fulano me fez tal coisa, eu vou orar, essa pessoa vai ver só o que vai acontecer. Deus não vai responder essa oração. Porque há no nosso coração um desejo de vingança. Como nós vimos aqui, se nós estivermos cheios de pecado, se nós não pertencemos a Jesus, se nós não pertencemos a Deus, nós já vimos que quem pratica o pecado se constitui inimigo de Deus. Então o pecador vive na prática do pecado, não se arrependeu, não houve arrependimento genuíno, e nós falamos sobre o arrependimento na lição retrasada. Você já entendeu o que é isso? Deus não responde a oração, não responde, Ele não ouve, não ouve. Você está ali, com pecado sem resolver, sem arrependimento, Deus não ouve. Então precisa se arrepender, precisa ter um entendimento de que Deus, Ele é santo. E Deus responde toda a oração. Se você é uma pessoa, é um filho de Deus, é um discípulo de Jesus, tem se esforçado para dar fruto de arrependimento, e você está ali pedindo, buscando alguma coisa, será que Deus vai responder? Porque você então é um discípulo, você está se esforçando, será que toda oração que você fizer, Deus vai responder para você? Sim, sim, meu filho, tá bom, toma aqui. Não. A gente pode estar, alinhado com o Senhor, mas nem sempre aquilo que a gente pede ao Senhor, o Senhor nos dará. Nem sempre o Senhor nos dará. Ah, mas como assim? Bom, olha só. Jesus, nós temos um maior exemplo, que é Jesus. Então a gente vai verificar em Mateus 26, no capítulo 26, no verso 36, no verso 36 diz assim, em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Isso antes da crucificação. Jesus já sabia o que ele iria passar. Ele começou a entristecer e a angustiar-se. Então ele disse para Deus: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui. Ele falou isso aqui para os discípulos, tá? Então ele disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. A oração de Jesus aqui, você conhece a história de Jesus. Foi respondida com sim?
Não. Porque ele passou pelo que ele tinha que passar. Mas o que nós vemos aqui? Nós vemos que na oração de Jesus aqui, contudo, seja feita a tua vontade. Então é esse entendimento que nós precisamos ter. E isso a gente verifica também aqui na oração do Pai Nosso. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. A gente precisa aprender a orar como Jesus nos ensina, porque muitas vezes a gente aprendeu, não, porque eu tomo posse, porque eu determino, porque vai ser assim, porque eu quero, porque eu não aceito, e eu já fiz muito isso. Mas por uma falta de entendimento. Mas quando a gente olha aqui para a palavra de Deus, Jesus ensinando, Jesus ele está dizendo o quê? Olha, o meu desejo é esse, mas que a tua vontade seja soberana sobre a minha. Por mais que eu esteja angustiado, por mais que doa, por mais que a tua vontade prevaleça sobre a minha vontade. Porque tu é meu Pai, e o Senhor sabe o que é melhor para mim. Essa é a oração do cristão que tem entendimento de quem ele serve. Então nós precisamos aprender a orar. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Ponto 4, condições para a resposta à oração. Então a gente tem que se mover em oração, mas a gente precisa ser intencional na nossa oração, né, gente? A gente tem que ter um entendimento de a quem nós estamos nos dirigindo, clareza de que a vontade dele tem que ser soberana, tem que prevalecer a nossa, mas crer que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, porque ele é o nosso Deus. Então diz aqui, ó, ponto 1, uma das condições é ter fé. Fé no Senhor, pedir em nome de Jesus. Mas gente, pedir em nome de Jesus não é assim, eu estou pedindo qualquer coisa e aí eu coloco em nome de Jesus no final da oração. Não, para você pedir em nome de Jesus você tem que entender qual é o poder que há no nome de Jesus. O nome de Jesus não está atrelado a pecado, a maldição, a oração contrária. O que é oração contrária? Oração contrária é o ato de você amaldiçoar outra pessoa. Você maldizer na sua oração, você, Senhor, cobra mesmo, faz isso. Isso é oração contrária. Deus ouve? Não. Mas o inimigo ouve. O inimigo ouve. Olha só o que diz aqui. Olha só o que diz em Tiago 3, 9 e 10. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Tiago 3, 14 e 17 diz:
Mas se tendes amarga inveja e sentimentos facciosos em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Você entendeu isso? Será que temos sido cristãos que têm verdadeiramente orado com entendimento ao Senhor, como Cristo nos ensina em sua palavra? Outro requisito para que as nossas orações sejam ouvidas, a vontade de Deus, orar a vontade de Deus. Então nós vimos Jesus aqui, contudo seja feita a tua vontade. A ausência de motivos egoístas. Você está pedindo o que você está pedindo para o Senhor, por quê? Porque se você tiver X coisa, você vai ter tantos holofotes, você vai ter tantos elogios. Para quê? É por motivos egoístas? Então Deus não responde. Tem que avaliar, tem que analisar o coração. Qual é a intenção? Qual é a intenção do meu coração quando eu estou pedindo algo ao Senhor? Seja dom, seja habilidade para fazer alguma coisa. Eu preciso avaliar por que eu quero. Um coração puro. Outro requisito, outra condição para que a oração seja respondida é um coração puro. Humildade, persistência e objetividade. Muitas vezes a gente pede um monte de coisa, mas a gente nem tem certeza se quer aquilo, mas você está lá pedindo, é uma confusão, não tem clareza. Falta entendimento muitas vezes, principalmente quando a gente começa na caminhada cristã, a gente vem e vê, que tem muitos ministérios na igreja, tem louvor, tem pregação, tem dança, tem tantas coisas, e aí você olha assim, você fala, nossa, mas eu quero fazer igual essa pessoa. Mas você não tem claro se de fato você quer aquilo. Você foi movido ali por um interesse, porque você admirou aquilo, achou bonito, e tal. Mas você não sabe se você realmente foi chamado para aquilo, se é aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Mas você quer, aí você começa a orar, muitas vezes se insere naquilo ali, e não é aquilo ali que o Senhor tem para a sua vida. Então a gente precisa orar. Quando a gente tem isso despertado em nós, a gente precisa orar e pedir, Senhor, olha, eu tenho esse desejo no meu coração aqui, eu vi fulano fazendo, eu achei muito bonito, e eu gostaria de fazer isso também. Não me sinto talvez capacitado para isso, mas se o Senhor tem isso para a minha vida, e eu quero servir ao Senhor fazendo isso, eu quero honrar o nome do Senhor, eu quero que o Senhor resplandeça através de mim, fazendo isso. Então, Senhor, me capacita. Aí o Senhor vai te capacitar. O Senhor vai te capacitar, mas você entendeu, né? Você tem que ter aqui, clareza, não é motivos egoístas, não, eu quero fazer aquilo lá, porque aí muita gente vai me conhecer, e aí eu vou ser muito amada, não.
tá? Tenha clareza, tenha clareza, objetividade. E se você tiver isso e começar a orar e não acontecer tão já, seja persistente, persevere, se aplique, porque aí você vai precisar aqui orar e agir fora. Se você quer ser um pregador, vai estudar a Bíblia. Você precisa dedicar horas à leitura da palavra de Deus. Não existe pessoa que prega a palavra de Deus que não lê Bíblia. Isso é ser hipócrita. Se você não lê Bíblia, você não pode pregar a palavra de Deus. Como que você prega algo que você não vive? Se você quer cantar, você precisa se aplicar a desenvolver técnica. E você precisa ser uma pessoa que lê a palavra de Deus, porque canções para Deus é a palavra cantada. Se você canta e não tem vida na palavra, você está sendo hipócrita. É sério? É sério. É contundente demais. Mas essa é a verdade. Você precisa aprender isso agora. Não seja como os hipócritas. Jesus tem uma passagem aqui que eu acho que eu não busco. Aqui, ó. Mateus 6:5. Fala assim, ó: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Isso aqui Jesus está se referindo à oração, e você entendeu que aqui esses homens, eles gostavam de orar ali, estendendo as mãos em pé, e faziam umas orações bonitas, né? E muitas vezes comparativas. Tem um texto aqui ainda que fala que um fariseu, ele fala: ó Senhor, te dou graça, porque não sou como esse publicano. Mas o Senhor condena, porque o coração dele, a intenção dele estava errada. E isso, gente, serve para todas as áreas da nossa vida enquanto cristão. Se eu falo de algo que eu não vivo, ou não estou me esforçando para viver, eu estou sendo um hipócrita. E isso Deus rejeita. Então, que nós possamos nos esforçar para sermos, sim, verdadeiros na vida que nós escolhemos levar, na vida que nós levamos, que é o quê? Nós somos cristãos. Nós somos cristãos. O nosso mestre é Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. E nós vimos como orar, nós já falamos sobre isso. Como nós devemos orar. Nós temos essa oração modelo aqui, e nós vamos ler ela de novo. Glória a Deus. Minha voz está começando a falhar. Glória a Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos ofende. Então aqui a gente tem um modelo de como a gente deve orar. A gente tem que reconhecer ao Senhor.
A gente tem que dizer que a vontade dele tem que ser soberana. E a gente tem que orar diariamente, porque aqui fala o pão nosso de cada dia. Isso quer dizer, eu não vou orar hoje e daí a semana que vem eu oro de novo. Não, é cotidianamente. Porque eu preciso cotidianamente me relacionar com o Senhor. E eu preciso também, assim como o Senhor me perdoa os pecados, porque todos os dias a gente peca e todos os dias a gente precisa pedir perdão, mas também há situações em que outras pessoas erram conosco e nós precisamos perdoar. Quantas vezes as nossas orações são retidas porque a gente não perdoa? E a gente precisa perdoar, porque senão Deus não responde às nossas orações, Deus não ouve. Então a gente precisa perdoar. Glória a Deus. E aí em Romanos 8:26 diz que o Espírito, ele nos ajuda a orar. Ele intercede por nós, né? Porque aqui no ponto 2 do tópico 5 fala a ajuda do Espírito Santo. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo, porque muitas vezes a gente mesmo não sabe o que dizer, como dizer a maneira correta. Mas o Espírito Santo, ele traduz para que a nossa oração ela seja recebida pelo Senhor. Chegue até o Senhor e Ele nos responde. Então, quais são as recompensas da oração? Qual é a recompensa da oração? Tópico 6. Deus recompensa aqueles que o buscam. Jesus garantiu que o Pai recompensa. A referência é Mateus 6:6. E quando recebemos a resposta à oração, recebemos também alegria. A referência é João 16:24. E quais são os tipos de oração? Quais são os aspectos da oração? Tem a oração em forma de súplica, tem a oração intercessória, tem a oração que é uma ação de graças, que é um agradecimento ao Senhor, e tem também a adoração, o louvor, né? Esses são os tipos de oração. Mas irmã, como assim? A súplica é quando você está muito angustiado, a sua alma está ali, você está passando por tantas tribulações, e você vai ao Senhor e você começa a se exprimir para Ele. É quase como se você arrancasse o seu coração ali diante do Senhor, desejando mesmo ardentemente que o Senhor venha e te tome no colo, porque você não está aguentando mais. Às vezes nessa oração você não tem nem tanta palavra, é só lágrima. É súplica. E a intercessão é quando você ora por outras pessoas, né? Você ora por situações. Por exemplo, nesse tempo, nossa igreja, nós somos uma igreja intercessora. Você já reparou que em todos os cultos nós temos um período de intercessão, que nós oramos pelos enfermos, nós oramos pelo governo, nós oramos pela obra missionária, pelos missionários, nós oramos pelos profissionais da saúde, nós oramos por pessoas que estão, né, precisando de uma intervenção do Senhor, por trabalho, pela provisão do Senhor no lar, pela conversão de famílias. Então, quando você começa a orar por outras coisas que não para você, você está sendo o quê? Um intercessor. Isso é uma oração intercessória, tá? E ação de graça? Ação de graça é quando assim, o Senhor te abençoou, você entendeu que o Senhor te abençoou com determinada coisa, você vai lá orar e falar assim: Senhor, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor tem provido dentro da minha casa. Eu tenho um trabalho tão abençoado, Pai, muito obrigada por isso, louvado seja o teu nome, porque eu tenho saúde para isso, eu tenho uma família X, você vai agradecer. Isso é ação de graças,
tá? E de adoração, de louvor, é quando você reconhece, soberano Deus, Tu és maravilhoso, Criador dos céus e da terra, Deus que muda a situação, Deus que honra, Deus justo, Deus fiel. Obrigada por tudo quanto o Senhor tem feito, por tudo quanto o Senhor ainda vai fazer. Obrigada por enviar Jesus, o seu Filho amado, para me devolver o direito à vida. O Senhor é tão poderoso, o Senhor é o meu socorro bem presente, o Senhor é general de guerra, o Senhor é o Deus onipotente. Isso é uma oração de louvor, é uma oração de adoração. Aleluia, glória a Deus. Então, para concluir, na conclusão, eu quero que você escreva aí no seu caderno, que eu sei que você está com um caderno e uma caneta, porque você é um aluno e uma aluna muito aplicados. Escreve aí, orar. Escreveu? Agora lê ela de trás, escreve ao contrário. Orar, escreve ao contrário. O que deu aí? Raro. Então olha só, oração a gente sabe que infelizmente é algo raro na vida de muitos cristãos. Então, se você raramente ora, raramente você será abençoado e raramente você vai vencer as investidas do inimigo na sua vida. Não permita isso. Por isso, querido, saiba você, a oração é a respiração da alma. O crente que não ora fica asfixiado. Nós precisamos orar sempre e nunca esmorecer. Estar sempre na brecha da oração é uma das nossas maiores necessidades, a que não podemos negligenciar. Qual é a aplicação dessa lição? A gente vai falar, mas eu sei que você já sabe. Orar sempre, porque orar é um dever. Orar, quando a gente ora, a gente está obedecendo uma ordem do Senhor. Qual é a outra aplicação? A gente deve prestar atenção se estamos preenchendo as condições para que Deus responda a nossa oração. Se não estivermos preenchendo, não adianta gritar, não adianta fazer 7 sexta-feira, 7 não sei o que, Deus não vai ouvir, precisa se alinhar, hein? E qual é o outro ponto? Seja grato. Seja grato ao Senhor, descubra algum motivo de louvor em sua vida e ore, louvando a Deus pela bênção recebida. Vamos responder então o questionário? Dê 3 razões pelas quais devemos orar. Primeiro, é um mandamento. Devemos orar para sermos fortalecidos e para vencer o pecado. Deus responde a todas as orações? Isso, meu, ouvi daqui, menino, que benção, isso mesmo. Não, Deus não responde todas as orações. Quem é que vai nos recompensar pelas nossas orações? Isso, querida, é Deus que vai nos recompensar. Então ore, olha essa frase aí do final que a gente colocou. João Calvino, hein? A oração é o antídoto para todas as nossas aflições. Nós temos culto agorinha, 9h30 da manhã presencial, tá? Nós temos também às 17 horas e às 19 horas. Venha, traga sua família e tenha um domingo muito abençoado em nome de Jesus Cristo. A paz.